A pergunta é: como ler a Bíblia inteira mesmo com pouco tempo? Através de um plano, através de um método. E nós estaremos segurando nas suas mãos, através de um plano, através de um método, que você irá conseguir, de fato, ler a Bíblia inteira. Sim, nós estamos usando a Bíblia 365 de noite da SBB. Ela já tem um plano já todo organizado, que se consiste em nós lermos trechos da Bíblia, e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da palavra de Deus. Quando você termina um trecho e você vai para o outro, a leitura se renova e aí você consegue fluir, a sua leitura consegue avançar. Pessoal, vem com a gente, de passo em passo, de fé em fé, nós vamos chegar lá. Tá certo? Aqui, pastor Everton Ferreira, estaremos juntos nesse plano anual de leitura bíblica. Se você não é inscrito no canal, nos ajude, a gente precisa chegar a 1000 inscritos. Conto com você. Se inscreva no canal, dá o like também e compartilhe para os seus contatos e grupos. Da onde você está nos acompanhando? Escreva aqui nos comentários que eu quero ler depois aonde você está. Vamos à leitura de hoje. Dia 205, nós vamos ler 2 Reis, capítulo 6, Isaías 57, Marcos, capítulo 15. 2 Reis 6. Eliseu faz flutuar um machado. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que moramos com o Senhor é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: Vão. Mas um deles disse: Tenha a bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse: Eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: Ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água, naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Então disse: Pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou, mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente, então chamou os seus servos e perguntou: Vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: Vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: Eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Meu pai, devo matá-los? Devo matá-los?
Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordene que lhes deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o Senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. A fome em Samaria. Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajude-me, ó rei meu senhor. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: qual é o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: dê o seu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela: dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas, como ele estava andando sobre a muralha. O povo olhou e viu que, por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciões. O rei enviou um homem à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciões: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos de seu senhor? Enquanto Eliseu ainda falava com ele, chegou o rei, que disse: eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. Vamos ler agora Isaías capítulo 57. A idolatria de Israel é condenada? Os justos perecem e não há quem se importe com isso. Os piedosos desaparecem sem que ninguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Os que andam em retidão descansa no seu leito. Mas vocês, filhos de feiticeira, vocês, descendência de adúlteros e de prostitutas, venham cá. De quem vocês estão zombando? Contra quem estão escancarando a boca e mostrando a língua? Por acaso vocês não são filhos da transgressão, descendência da falsidade? Vocês que se inflamam em seus desejos junto aos carvalhos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificam os seus filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? Entre as pedras lisas dos ribeiros, vocês escolhem os seus ídolos, elas são a sua parte. Sobre elas vocês também oferecem as suas libações e apresentam ofertas de cereais. Será que eu poderia estar contente com estas coisas? Sobre um monte alto e elevado vocês põem o seu leito, para lá vocês sobem para oferecer sacrifícios. Atrás das portas e das ombreiras vocês põem os seus símbolos pagãos. Afastando-se de mim, vocês sobem ao leito e o alargam para os seus amantes, apresentando-lhes as suas exigências. Vocês gostam de se deitar com eles e lhes contemplar a nudez. Você vai ao rei com óleo e multiplica os seus perfumes, envia os seus embaixadores para longe, até a profundidade da sepultura. Nessa longa viagem você se cansa, mas não diz: é inútil. Você encontra novas forças
por isso não desfalece. Mas de quem você teve receio ou temor, para que mentisse e não se lembrasse de mim, nem me levasse a sério? Será que é porque me calo, e isso desde muito tempo, e você não me teme? Eu publicarei essa sua justiça e as suas obras, mas isso não a beneficiará em nada quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a livre. O vento levará todos eles, um sopro os arrebatará, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Mensagem de paz para os arrependidos. Então se dirá: aterrem a estrada, prepare um caminho, tire os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não farei litígio para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim, bem como o fôlego da vida que eu criei. Por causa da maldade da cobiça do meu povo, eu me indignei e o feri. Escondi o meu rosto e me indignei, mas em sua rebeldia o povo seguiu o seu próprio caminho. Tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação, e ele e os seus pranteadores, como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Vamos ler agora Marcos capítulo 15. Jesus diante de Pilatos. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciões, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Jesus é condenado à morte? Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamaram de rei dos judeus? Eles gritaram: crucifique-o! Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais: crucifique-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Te espero aqui amanhã, hein? Vambora, pra cima!